Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema avivamento espiritual, uma necessidade urgente para o Brasil. Meus amados, todos nós, cristãos, estamos obrigados a agir de acordo com os princípios bíblicos. Em Salmo, capítulo 11, verso 3, está escrito: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ou seja, que poderá fazer o cristão, o crente? A pergunta é: quais os fundamentos a que se refere o Salmo, capítulo 11, verso 3? Os fundamentos são exatamente as leis morais de Deus, que contém os nossos deveres para com Deus e para com o nosso próximo. Portanto, se um decreto governamental ou um projeto de lei não está de acordo com as leis morais de Deus, esse decreto ou esse projeto de lei transgride os fundamentos. E nós, como cristãos, não obedeceremos esse decreto ou esse projeto de lei, exatamente porque o cristão não pode ficar satisfeito enquanto qualquer atividade humana se opuser às leis morais de Deus. O cristão, o crente, o salvo em Cristo, não se alegra com a transgressão, não se alegra com a iniquidade, mas se alegra com a verdade absoluta contida na palavra de Deus. Portanto, a obediência civil não é absoluta. E desse jeito, a desobediência às leis justas, a desobediência às leis imorais, devassas dos homens, que violam as leis morais de Deus, o cristão não deve obedecer. O cristão não obedece leis injustas, leis transgressoras das leis morais de Deus. A obediência a Deus deve prevalecer sobre a obediência às autoridades humanas, de acordo com o livro de Atos, capítulo 5, verso 29. Meus amados, a nossa submissão às autoridades humanas é sempre uma penúltima submissão, exatamente porque a nossa autoridade final é a obediência a Deus. Agora cabe uma pergunta: qual é a consequência quando uma nação transgride, através de seus decretos ou projetos de lei, os fundamentos, as leis morais de Deus? Quais as consequências? Essa nação está sob o julgamento, está sobre o juízo de Deus. Um exemplo claro disso nós encontramos em Ezequiel capítulo 20, verso 25. Deus dizendo: dei-lhes juízos, dei-lhes julgamentos, pelos quais não podiam ter vida. Muito semelhante ao que está escrito aqui em Ezequiel 20, 25, é o que Paulo diz no capítulo 1 de Romanos, nos versículos 24, 26 e 28. Paulo diz nesses versículos que Deus expressa a sua ira, expressa o seu juízo, expressa o seu julgamento, entregando as pessoas aos seus desejos pecaminosos. E ele cita, como por exemplo, ele cita a imoralidade, a homossexualidade e mentes depravadas. Meus amados, quando uma nação repudia as leis morais de Deus, quando uma nação repudia, rejeita os ensinos das Escrituras,
esta nação se torna uma vergonha pública, uma degradação pública na área política, na área econômica, na área social e na área moral. Basta ler Provérbios 14, 34, escute: a justiça exalta as nações, mas o pecado, a iniquidade é o opróbrio, ou seja, é a vergonha, é a degradação, é a baixeza dos povos. Meus amados, uma nação que encoraja a imoralidade sexual, uma nação que encoraja a legalização do aborto, uma nação que fecha os olhos para a pedofilia, uma nação que é conivente com o tráfico de drogas, uma nação que vitimiza os traficantes de drogas, que redefine o casamento para incluir casais homossexuais. E esta nação está sob o juízo divino. Essa nação está indo contra as leis morais de Deus. Esta nação está indo contra a instituição mais básica da criação da história, que é a família. Uma nação que corta as raízes morais das Escrituras. Essa nação fica à deriva. Ou seja, direitos e justiça dessa nação são sem responsabilidades. E a liberdade é sem virtude. Uma nação que rejeita a moral judaica cristã não leva os seus cidadãos à verdadeira liberdade. Não leva. Por quê? Porque a verdadeira liberdade é guiada pela virtude cristã, guardada pela fé e fundamentada na verdade absoluta que é a palavra de Deus. Uma nação que rejeita a moral judaica cristã, ela ignora as verdades absolutas contidas na palavra de Deus. E como consequência, ignorando as verdades absolutas da palavra de Deus, como consequência, essa nação automaticamente ela pisoteia a liberdade dada por Deus. Meus amados, quando a nação progressivamente rejeita Deus, quando Deus é progressivamente rejeitado por uma nação, os poderes executivo, legislativo e judiciário não têm respeito pelo bem-estar do povo e nem respeito à Constituição. Nesse contexto, gera-se uma incerteza crônica na área política, na área social e na área econômica. E como consequência dessa incerteza crônica, a tomada de decisões sólidas se torna impossível para esta nação. É o que está acontecendo na nação brasileira. Quando Deus é progressivamente rejeitado por uma nação, estabelece-se um vazio nessa nação. E esse vazio é preenchido por falsos líderes que promovem a polarização em torno de temas como, por exemplo, o aborto, a pedofilia, as drogas, a família, o transgenerismo, a relação e o casamento sexual de humanos com animais e assim por diante. E aí o que acontece? A função primordial do governo de proteger e cuidar do povo sucumbe, perece, morre. O governo, meus amados irmãos, escute bem, não existe para ser propício ao bem privado do governante. Não. E nem tampouco o governo existe para a injúria e o descaso de seus cidadãos. Os governos são instituídos entre os homens por Deus, para o bem-estar da sociedade, do povo, de acordo com Romanos capítulo 13. E de acordo com Romanos capítulo 13,
os governos existem para recompensar aqueles que fazem o bem e punir, diz Romanos 13, punir aqueles que praticam o mal. O que está acontecendo no Brasil é o inverso. Mata-se, prende-se o que faz o bem e solta o que faz o mal. Meus amados, os brasileiros hoje estão cada vez mais consternados e cheios de porquês. Os brasileiros estão sempre a perguntar entre os seus familiares, entre seus amigos, os porquês. Por exemplo, eles perguntam: por que a ilegalidade reina na nação brasileira? Por que o crime e o tráfico de drogas atinge novos patamares? Por quê? Perguntam por que as liberdades e os direitos dos brasileiros estão sendo continuamente ameaçados e corroídos. Por quê? Porque a família tradicional está sob ataque dos movimentos LGBT e do movimento MST. Por quê? Porque a moeda perdeu a credibilidade. Porque gastos governamentais descontrolados. Por quê? Porque as universidades públicas e as escolas públicas estão mergulhadas no fracasso. Porque essas são as perguntas que acontecem nas rodas sociais entre a família e entre os amigos. Mas escute bem, Deus é soberano. Nada acontece sem a permissão de Deus. E tudo isso está acontecendo, sabe por quê? Porque Deus quer despertar a igreja brasileira para uma mudança profunda, radical, fundamental, através do avivamento espiritual. O avivamento espiritual é necessário para curar os nossos corações e curar a sociedade brasileira que está doente. O avivamento espiritual, ele traz convicção de pecado, traz arrependimento e traz clareza moral. O avivamento espiritual, meus amados irmãos e irmãs, ele fornece o que é necessário para mudar a nação brasileira. E o primeiro benefício do avivamento é a recuperação do respeito e da dignidade humana. É recuperar. O avivamento traz uma recuperação da justiça, da lealdade, da equidade. O avivamento espiritual traz a recuperação da tolerância das pessoas e a disposição amorosa de uns para com os outros. É quando o avivamento espiritual tocar aqueles que servem o governo, haverá uma priorização natural para proteger e cuidar do povo que hoje está desprotegido e descuidado. Quando o avivamento espiritual chegar a acontecer entre a nação brasileira, entre as igrejas evangélicas, os abusos do poder, os caminhos do engano, da maldade, da corrupção, da mentira, da depravação, serão automaticamente repugnados. Quando o avivamento acontecer, as leis morais de Deus e o cristianismo será a estrela orientadora da nação brasileira. Será a bússola indispensável para a nação brasileira. Portanto, nós, como cristãos, como servos e servas de Deus, oremos pelo avivamento espiritual na nossa nação. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2, o apóstolo Paulo nos exorta a fazermos súplicas, orações e intercessões para todas as pessoas, inclusive para os reis, para as rainhas e para todos aqueles que estão investidos de autoridade. Louvado seja Deus, e que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério.
Amém. Divulgue essa mensagem para outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube. O endereço do meu canal encontra-se logo aí embaixo. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Amém.